Salve, salve galera, aqui é o professor Douglas Fontes, mais um videozinho para o nosso canal. Esse vídeo aqui direcionado também para o pessoal do 5º período do curso de Direito da Unifesp. Nossa, deixa eu arrumar esse celular aqui, tá fora, pronto. Aí galera, seguinte, hoje eu vim tratar com vocês sobre liberdade provisória e da fiança. Por que essa ponderação? Eu posso ter a liberdade provisória com fiança e sem fiança. Por quê? Porque a liberdade provisória ela trouxe à baila a possibilidade de eu ser concedida de eu conceder pro custodiado, né, pro réu, ela, pura e simplesmente, ela com medidas cautelares e com a fiança. Por quê? Porque a fiança foi trazida, foi colocada no ordenamento jurídico brasileiro como uma medida cautelar também. Então, pessoal, basicamente, tá? Eu vou ter que analisar a seguinte situação. A liberdade provisória é um direito do acusado? Sim, desde que não estiver presente nenhum dos requisitos da decretação da prisão preventiva, que nós vamos encontrar lá no artigo 312. Tudo bem? E nós tivemos novidades, inclusive, recente no pacote anticrime sobre a decretação da prisão preventiva. E o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: olha o caput. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova, olha o que a lei fala, da existência do crime e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Isso é muito importante, tanto que no material de vocês eu coloquei em negrito isso, porque tem que estar demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E nós vamos dar um salto lá para o parágrafo 2º que diz que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada. Lógico, né? Porque toda decisão judicial ela tem que ser fundamentada, está na Constituição. Só que o ponto-chave é a colocação na legislação do princípio da contemporaneidade da decisão, ok? Por quê? Se vocês seguirem lá, fala que a decisão deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, por exemplo, se a pessoa cometeu um crime há anos atrás e a investigação só chegou nesse crime agora, ele não é contemporâneo, o fato com a decisão. Então, o juiz, para decretar a prisão preventiva, ele tem que demonstrar fatos novos ou contemporâneos do custodiado para que seja decretada a prisão preventiva. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, outro ponto que nós temos que verificar é o seguinte, que a concessão da liberdade provisória não impede a fixação de uma outra medida cautelar diversa da prisão. Inclusive, eu posso determinar o pagamento de fiança e colocar outras cautelares também, porque a fiança é uma cautelar, tudo bem? E um ponto-chave onde muitas pessoas se confundem é a possibilidade da autoridade policial já arbitrar a fiança na delegacia de polícia. Tudo bem? Vamos lá no artigo 322 do Código de Processo Penal, que ele esclarece que, caso o crime possua pena máxima superior a 4 anos, a fiança deve ser requerida ao juiz, que vai ser arbitrada em até 48 horas. Tudo bem. Só que, se a pena máxima for até 4 anos, o próprio delegado pode arbitrar a fiança na delegacia de polícia. Só que nós não podemos também esquecer que existem casos em que a fiança não é admitida. Aí nós vamos encontrar isso lá no artigo 323 do Código de Processo Penal. Tudo bem? E não esqueçam, a fiança pode ser prestada enquanto não transitar em julgado o processo, em qualquer fase da persecução penal, igual às outras medidas cautelares, desde que o julgador entenda necessário e cabível. Tudo bem? Vamos lá então. Então, seguindo, pessoal, para se arbitrar o valor da fiança, a autoridade policial ela vai verificar os termos do artigo 326, tá ok? E naquela região do Código de Processo Penal, nós vamos ter toda a questão do arbitramento da fiança. Basicamente o seguinte, o que o delegado tem que verificar? As circunstâncias e as condições financeiras do acusado. Quer dizer, as circunstâncias do fato, as circunstâncias pessoais dele, as condições financeiras, a vida pregressa, a sua periculosidade, entendeu? Eu entendo até que a gravidade do delito para que ele possa dosar a quantidade
certa de fiança. E, conforme o artigo 330 do Código de Processo Penal, a fiança não precisa ser apenas em dinheiro, ela pode consistir em dinheiro, metais preciosos, títulos ou qualquer bem que possua valor econômico. Pode soar estranho, mas é possível, tudo bem? E também ponto que gera um debate muito grande é a previsão expressa do artigo 333, que fala que o Ministério Público não será ouvido previamente ao arbitramento da fiança, mas ele vai ter vista dos autos após esse momento, tá? Para que requeira o que achar necessário. Eu entendo que seria de bom alvitre do magistrado que ele ouvisse antes o Ministério Público, porque ele é o fiscal da lei, tá? Então, acima da legislação, nós temos os princípios. Então, se o Ministério Público é o fiscal da lei, é importante que ele seja ouvido antes. Outro ponto que é muito importante, a destinação da fiança, pessoal. A fiança, nós temos que analisar o seguinte: quando é finalizado o processo, o valor da fiança poderá ter diversos destinos. Primeiro, se o réu for absolvido, a fiança vai ser devolvida a quem pagou a fiança, a quem depositou a fiança. Aquela guia lá, aquele documento de prestação de fiança, identifica quem deu o dinheiro. Então, o dinheiro tem que ser devolvido para aquela pessoa. Isso é o que está no artigo 337. Também pode acontecer de ser perdido o valor em favor do Estado, caso o réu seja condenado e não se apresente para o início do cumprimento da pena. Tudo bem? Também nós vamos ter as circunstâncias da fiança ser utilizada para pagamento das custas do processo e indenizar o ofendido, lá nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal. O restante que sobrar, se for decretada a perda, vai ser remetido para o fundo penitenciário nos termos do artigo 345. Tudo bem? Mas se, eventualmente, o réu comparece para o cumprimento de pena e ele tem um valor de fiança depositado, paga-se as custas, indeniza-se a vítima e o que sobrar vai para a pessoa que depositou a fiança. Ok? Seguindo, nós temos também a questão do quebramento e cassação da fiança. Tudo bem? Gente, a questão do quebramento, nós temos vários pontos, tá? Eu posso relatar aqui os principais para vocês. Por exemplo, a fiança será considerada quando? Primeiro, quando o acusado ou indiciado não comparecer a algum ato do inquérito policial ou da instrução, tendo sido ele intimado. Isso é importante, ele tem que ser intimado. Se ele mudar de residência sem prévia autorização, pode ser quebrada. Se ele se ausentar de sua residência por mais de 8 dias sem comunicar à autoridade do processo, onde poderá ser encontrado, quebra a fiança. Se ele resistir injustificadamente a uma ordem judicial, se ele praticar deliberadamente ato de obstrução no processo, quer dizer, ele tumultuar o processo, se ele descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, ou se ele praticar uma nova infração dolosa. Isso pode gerar o quebramento da fiança, o juiz que vai decidir. E caso seja reformada em grau de recurso a decisão que quebrou a fiança, né, essa fiança vai se restabelecer em todos os seus aspectos. Mas aí nós questionamos, qual a consequência no caso de quebramento da fiança? Primeiro, nós vamos ter várias consequências. Como primeiro ponto, a perda da metade do valor da fiança. Possibilitar o juiz, em segundo plano, de fixar alguma outra medida cautelar ou até mesmo decretar a preventiva. E terceiro, impossibilidade de prestação de nova fiança no mesmo processo. Agora eu chamo a atenção de vocês. A perda da totalidade do valor da fiança ocorrerá caso o réu condenado definitivamente não se apresentar para o cumprimento de pena. Cuidado que no quebramento é previsto a perda da metade. E tanto no caso de perda total ou parcial do valor da fiança, o saldo, após recolhidas as custas processuais e demais encargos, tá, será recolhido ao fundo penitenciário. Ok? Cuidado, tá? Antes da Lei 12.403 de 2011, esse saldo era destinado para o Tesouro Nacional. Foi mudado na Lei 12.403, alterando o artigo 345. Tudo bem? Nós temos também a possibilidade da fiança ser cassada. Então, nós vamos olhar lá o artigo 338 e 339 do Código de Processo Penal. Pega o vade-mecum aí. Seguinte, nós vamos verificar que ela vai ser cassada se ela for arbitrada, por exemplo, de maneira ilegal. Por exemplo, ficou comprovado que não podia ser arbitrada. Por exemplo, a fiança foi arbitrada por um crime inafiançável, por exemplo, um crime hediondo, tráfico de drogas, tá? Ou houver inovação na classificação do delito. No momento que ela foi arbitrada, existia um tipo penal que a pessoa estava sendo acusada, alguma coisa. De repente, nós tivemos a emendatio libelli, a mutatio libelli, e alterou essa tipificação. Então, nesse caso, a fiança é cassada, ok? E aí se pergunta, cassada a fiança, o que ocorre com o valor calcionado?
Gente, é óbvio, se ela foi cassada, o valor tem que ser devolvido na sua integralidade para a pessoa que depositou. Nós temos também a situação do reforço da fiança, que está lá no artigo 340 do Código de Processo Penal, que pode ocorrer ainda que a fiança não tenha sido cassada, mas por algum motivo é necessário o reforço da fiança. Já aconteceu isso comigo, aqui em Votuporanga. Num período, eu lembro muito bem que foi no período de carnaval, uma pessoa foi presa em flagrante delito, tá? Numa sexta-feira à noite, início do carnaval. O delegado de polícia arbitrou uma fiança até cara, R$5.000, pelo delito que foi praticado. No sábado, aquele flagrante foi levado ao Ministério Público e ao magistrado, ok? Plano, 24 horas tem que ser levado à apreciação, todo auto de prisão em flagrante. Naquele momento, o Ministério Público pediu a majoração, pediu o reforço da fiança, pediu para que fosse R$20.000. O magistrado ponderou e chegou em R$12.000. E ele deu um prazo de 48 horas para a pessoa custodiada reforçar essa fiança. Ele ficou solto, ok? Mas ele teve um prazo de 48 horas para reforçar a fiança, no caso até segunda-feira, quando os bancos abriam, para que ele pagasse a diferença, senão ia ser decretada a prisão preventiva, tá? Isso eu aconselho uma leitura do artigo 340. Mas e se acontecesse nesse caso da pessoa não reforçar a fiança? Tá ok? Nesse caso, a fiança vai ser considerada sem efeito e o réu vai ser recolhido à prisão. Só que detalhe, essa decretação de prisão não é automática, porque o juiz pode e deve fundamentar a decretação da prisão preventiva, ou ele pode conceder outras medidas cautelares, tá bem? E por fim, caso o beneficiado descumpra qualquer das obrigações ou medidas impostas, o juiz pode substituir a cautelar, acumular com outra ou decretar a prisão preventiva, igual nós já estudamos. E isso nós vamos ter que estudar o artigo 350, parágrafo único e 382, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Ok? Gente, essa é a ideia, esse é o assunto que eu queria discutir com vocês hoje. E não esqueçam que no final do material eu coloquei um quadrinho, um mapa mental para facilitar o estudo. Tudo bem? Um grande beijo, nós nos vemos no Teams, vamos superar essa pandemia. Fiquem com Deus. Até mais, tchau, tchau.